por ano, né? E esses números, eles ressaltam a importância da prevenção e dos exames regulares, né? Já que o câncer de mama, como eu acabei de comentar também, é uma das doenças mais comuns entre as mulheres. Em relação às mamografias, em 2022, né, foram realizadas mais de 4 milhões de mamografias pelo SUS, com foco significativo para o rastreamento preventivo, né? Esse é um dado bastante positivo, porque a mamografia ela é essencial para o diagnóstico precoce e o que aumenta as chances de cura. Quando a gente fala em mortalidade, né, também tem um dado preocupante aí. Como eu comentei no slide anterior, essa é a principal causa de morte entre as mulheres no Brasil, com uma taxa aí de por volta de 11 óbitos por 100 mil mulheres, né? Esse é um dado aí que veio de 2021. E esses números, eles também reforçam a urgência de pensar em estratégias de prevenção e diagnóstico precoce. E por último, em relação à cura, né, aí é um dado da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica que afirma sobre o prognóstico positivo, né, que as chances de cura elas podem chegar a 90% quando o câncer de mama é diagnosticado em seu estágio inicial, né, e isso também, de novo, reforça a importância da realização de exames regulares e o cuidado com a saúde. Bom, e o que causa, né, o câncer de mama? Não há uma causa única, são diversos fatores que estão relacionados e podem aumentar as chances de desenvolver a doença. Lembrando que esses fatores de riscos, né? Então, a presença de um ou mais desses fatores não necessariamente significa que você vai desenvolver a doença. Além disso, o risco aumenta com a idade, né, sendo maior a partir dos 50 anos. Mas nós podemos dividir esses fatores de risco em 3 categorias, né? Os fatores comportamentais e ambientais, os hereditários e genéticos, e os ligados à história reprodutiva e hormonal da mulher. Então, os fatores comportamentais, eles e os ambientais são, de certa forma, aqueles que a gente tem mais controle sobre. Entre eles, a gente tem o sedentarismo, o sobrepeso, a obesidade, o consumo de álcool, além da exposição frequente a radiações ionizantes, né, que seriam exames como tomografia e raio-x. Passando para os fatores hereditários e genéticos, nós temos aí a questão do histórico familiar. Então, fique atento se na sua família já houve casos de câncer de ovário, né, ou câncer de mama em parentes próximos, principalmente se eles foram diagnosticados antes dos 50 anos. E, além disso, também pode ter um impacto as alterações genéticas herdadas para o desenvolvimento da doença, mas esses representam em torno de 10% dos casos, né? Então, para todas as pessoas com esse histórico, a atenção deve ser mais redobrada. E, por fim, a gente tem os fatores relacionados à história reprodutiva e hormonal, como a primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, ter a primeira gravidez após os 30 anos, fazer uso prolongado de anticoncepcionais orais e ter feito reposição hormonal após a menopausa, né, também por um tempo prolongado. E compreender esses fatores de risco, eles nos ajudam a adotar práticas de vidas mais saudáveis e, para algumas pessoas, a buscar orientações e exames regulares com mais atenção. Mais especificamente, nós estamos aqui alguns sinais e sintomas do desenvolvimento do câncer de mama, né? Então, o caroço ou nódulo endurecido na mama é a principal manifestação da doença, e ela está presente em mais de 90% dos casos. Alterações no mamilo, a pele da mama também, ela provavelmente vai estar mais avermelhada, retraída, ou algo parecido com uma casca de laranja. Também outro fator de sintomas e sinais são pequenos nódulos na região da axila e no pescoço, e também a saída espontânea de líquido de um dos mamilos. É importante que essas alterações elas sejam investigadas por um médico quanto antes, mas tem um ponto de atenção aqui também, né? Em relação a esse caroço na mama, é recomendado que qualquer caroço na mama em mulheres com mais de 50 anos seja investigado. Já em mulheres mais jovens, há a recomendação de que seja investigado se esse caroço aí permite persistir por mais de um ciclo menstrual.
Além disso, né, embora o câncer de mama ele seja mais raro em homens, né, a gente precisa lembrar que os sintomas, eles são semelhantes aos observados em mulheres, né? Então, também o aparecimento de nódulos na região do tórax, a retração do mamilo, a pele que pode ficar mais ondulada e enrugada, tá? Mas como tem uma incidência menor em homens, né, eles acabam recebendo diagnóstico mais tarde. Isso ocorre em grande parte aí pela falta de conscientização sobre o risco dessa doença nesse grupo, que muitas vezes leva ao atraso na procura por atendimento médico. Né, e a prevenção, o que a gente pode fazer quanto a isso? A primeira coisa é que todas as mulheres, independente da idade, elas podem conhecer o seu corpo para saber o que é normal e o que não é normal nas suas mamas. Na verdade, né, não só as mulheres, ainda que a maioria dos casos seja em mulheres, mas os homens também. Então, qual é a recomendação atual em relação ao autoexame, né? O autoexame, ele ainda é incentivado, mas como uma forma de conhecer melhor os nossos corpos, né? Para reconhecer as suas variações naturais e identificar alterações suspeitas. Só que ele não deve ser considerado a principal ferramenta para detectar precocemente o câncer, né? A mamografia, ela continua sendo a principal forma de rastreamento, especialmente para detectar tumores que estão em estágios mais iniciais e que eles não são palpáveis, né? E identificar também o câncer antes de a mulher ter sintomas. Geralmente, é recomendado que as mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia a cada 2 anos, tá? E as alterações suspeitas, né, elas também podem ser avaliadas por exame clínico das mamas, que é a observação e a palpação das mamas por um médico, né? E ainda que a mamografia e os exames clínicos, eles identifiquem alterações suspeitas, né, a confirmação de fato do câncer, ela é feita a partir de uma biópsia, que vai analisar aí uma pequena parte retirada da lesão para indicar se de fato é um câncer de mama. E como eu comentei aí dos fatores de risco também, né, sobre a obesidade, o sobrepeso, manter um peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar consumo de bebidas alcoólicas, né, elas ajudam a reduzir o risco de desenvolver o câncer de mama. Agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos psicológicos que o câncer de mama ele pode trazer. O impacto emocional no diagnóstico, né? O diagnóstico ele vai além do físico, então. Imagina a gente chega no hospital e tem aí um médico senta e fala para a gente, olha, então, você está com a célula do câncer. É uma informação muito clara, né? Não tem como ter meios de dizer de uma forma melhor, mas o que a gente quer deixar aqui para vocês é que tem todo um aspecto envolvido, ou seja, além de toda a dor física que a mulher ou o homem vai ter, ainda tem a dor emocional, né? Dentro disso, a gente sabe que tem o medo, tem a ansiedade, o estresse e a depressão. É um diagnóstico que ninguém quer receber, a gente sabe que ele existe, sabe que ele é comum, apesar de tudo, mas ninguém quer receber esse diagnóstico. Então, não é só tratar a dor física, mas também tratar a dor emocional. Todo um contexto atrás disso, a mulher ela já pensa vou retirar a minha mama, o meu cabelo vai cair. Então, existe todo um contexto por trás. Tem a questão social. As mulheres que têm filhos pensam como eu vou deixar os meus filhos, como eu vou deixar, né, a minha parceira, o meu parceiro. Então, não é só sobre ter o câncer, sobre fazer os exames, fazer uma cirurgia, fazer a radio ou a quimioterapia. É todo um contexto. Ele não fica só... quando a gente fala sobre o câncer, a gente sempre foca, nossa, a pessoa vai perder o cabelo, vai perder a mama, talvez, vai fazer uma quimio, mas existe todo um contexto por trás, né? A vida social dela. A maioria das vezes é necessário que a pessoa se afaste do seu trabalho, pare de trabalhar, que algumas coisas que gosta de comer, por exemplo, ou alguns produtos que é acostumado a usar, tem todo um contexto. Então, por isso que a gente fala que vai além da dor física,
porque ela é muito mais emocional também. Além disso, né, a possibilidade de morte e a perspectiva de mutilação, digo, né, com a realização aí de uma cirurgia de mastectomia, elas também são fontes significativas de angústia, né? Muitas mulheres relatam uma sensação de choque ao receber o diagnóstico, e a mama acaba sendo um símbolo de feminilidade e sexualidade feminina, né? Então, o câncer de mama e os tratamentos associados, eles podem provocar mudanças aí na autoimagem da mulher, então, como ela se enxerga, e na percepção da sexualidade dela, né? E essa perda parcial ou total das mamas pode levar a sentimentos de inadequação, inferioridade, afeta a autoestima e também afeta a intimidade nas relações. Assim como a gente também traz a questão quando o homem tem o câncer, né? Como é algo mínimo, que acontece bem raro, essa informação. Então, para o homem também, quando ele recebe esse diagnóstico, ele pensa, nossa, de tantos homens eu fui esse um. Então, também tem um contexto emocional por trás disso, né? Ele vai deixar a família, ele vai ter que parar de trabalhar ali por um período para fazer o tratamento, como vai ser esse tratamento, como toda a informação sempre é voltada para as mulheres. Às vezes os homens ficam um tanto perdidos quando recebem o diagnóstico e aí precisa buscar essas informações. Então, um contexto não só para as mulheres, mas também para os homens, né? Quando eles recebem essa informação, como que eles vão passar essa informação. Então, quando a gente fala do emocional, trazendo o homem e a mulher dentro desse contexto de diagnóstico. E aqui a gente vai falar sobre a importância do apoio, né? Dentro disso que a gente trouxe, todas essas informações, a gente entende que, além do paciente, que é o protagonista da situação, existe também todos que estão à volta, então os familiares, os amigos, e aí que entra o apoio, né? Como que nós, diante dessas informações, diante de pessoas que estão passando por isso, como que nós conseguimos apoiá-los, né? Para uma família que recebe esse diagnóstico, eu costumo dizer que não é só o paciente que fica doente, né? Todo mundo fica doente. Mas ali é como se fosse o pilar para aquela pessoa, para aquele protagonista. Então, quando a gente fala do apoio, não é apenas o apoio que a pessoa precisa buscar no profissional, mas é um todo. Como que os amigos, como que os familiares, os conhecidos vão apoiar aquela causa, vão apoiar aquela pessoa, né? E que, de fato, também é uma situação muito complicada. A gente receber a informação que um parente nosso, um amigo tem, né, foi diagnosticado, como a gente vai se comportar, o que a gente vai fazer. Também dentro desse apoio psicológico, a gente gostaria de frisar que a pessoa, quando ela tem esse diagnóstico do câncer, ela tem o direito de procurar ajuda psicológica, né? Isso é orientado, isso faz parte do tratamento. Dentro desse contexto, a gente fica pensando, imagina para ela ou para ele, né? Recebe o diagnóstico do câncer e agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer exame, eu preciso começar a mudar toda a minha rotina de vida e ainda tenho que procurar um psicólogo, um psiquiatra para me ajudar. Então, são muitas informações. E aí, esse apoio, ele precisa estar firmado para que essa pessoa consiga trilhar esse caminho, né? Então, por isso que é muito importante a gente se preparar, embora talvez próximo a gente não tenha ninguém ou não conheça ninguém, mas a gente pode acabar conhecendo, a gente pode acabar tendo alguém perto da gente que foi diagnosticado. Então, por isso que é importante, não só agora no outubro, saber sobre o apoio psicológico, o apoio físico que você pode dar para alguém que tem esse diagnóstico. É importante a gente estudar sobre, entender sobre, para que caso, quando a gente precise ser o pilar de alguém, nós possamos estar estruturados. Aqui na apresentação, inclusive, a gente deixou um link, né, que é sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que ele vai falar sobre isso, né, os sobreviventes de câncer, porque não é só o apoio psicológico quando a gente descobre e aí tem a cura e pronto, não, tem o pós, tem todo um caminho que precisa seguir. Então, foi bem legal, porque nós encontramos isso, essas informações, que ela vai detalhar o quão importante que é esse apoio psicológico de todas as áreas da vida da pessoa que recebe o diagnóstico do câncer.
Sim, e também, né, a terapia em grupo como um apoio para as pessoas que estão passando pela mesma coisa, né, ainda mais quando você eventualmente não tem ninguém próximo para te apoiar nesse sentido, compartilhar essas experiências nesses grupos, né, nessa psicoterapia em grupo também é algo que pode contribuir bastante. Então, frisando, né, se você faz parte da rede de apoio de uma pessoa com câncer de mama, né, tenha em mente que esse pode estar sendo um momento bastante complexo na vida dela e você pode oferecer apoio a ela de diferentes formas, desde um apoio mais prático, como, por exemplo, oferecendo ajuda com as tarefas diárias, até um apoio emocional, utilizando aí o que a gente chama de escutativo, em julgamentos, né, isso é algo que pode ser extremamente reconfortante. Nem para tudo a gente vai ter respostas e nem para tudo a pessoa quer soluções, né? Às vezes ela só precisa do seu apoio e da sua escuta. Mas o mais importante também é se fazer presente na vida dessa pessoa, né? Continuar compartilhando, eu acredito que bons momentos com essa pessoa, né? Ela está nesse contexto de doença, mas lembrar que ela está doente, né? Ela não se resume a isso. Também é algo importante. Quando a gente fala sobre trazer esse apoio psicológico, trazer informações, se conscientizar, a gente também quer frisar que, às vezes, o sentar e chorar e sentir essa dor do outro também é importante. A gente tem a ideia de quando vai receber uma informação negativa de alguém ou ver aquela pessoa numa situação mais crítica após receber o diagnóstico, a gente tem a ideia de que a gente precisa ser forte o tempo todo para conseguir ajudar aquela pessoa, mas não. Quando a gente fala de apoio, a gente está dizendo que você pode sim buscar ajuda para lidar com as situações, porque uma pessoa que tem esse diagnóstico, ela vai ficar estressada, ela vai ficar ansiosa, ela vai sentir medo de fazer as coisas. Então, não é só buscar ajuda para entender todo esse contexto, mas também é sentar, é chorar junto, é estar ali. A gente tem, até dentro do contexto psicológico, né, tem essa questão de, eu chorar, eu estou me tornando fraco, ou então, eu ir buscar uma ajuda, eu estou me tornando fraco, mas não, né, é necessário, são emoções que fazem parte do nosso corpo, fazem parte da nossa vida. Então, não só buscar ajuda para conseguir lidar com a situação num contexto mais técnico, mas também ser humano, né, no momento que recebe a informação, é importante, se for necessário sentar e chorar, chora junto, se for necessário abraçar, abrace, se for necessário sair correndo, saia correndo, se for necessário gritar, grite junto, mas o importante é ter esse apoio, é ter esse vínculo, é participar dos momentos. Então, não é só buscar essa ajuda no quesito de, eu vou ajudar você nas tarefas, eu vou, você pode fazer essa atividade que vai te ajudar, mas também é sentir o que a outra pessoa está sentindo, né? Mesmo que a gente ache que não, que isso é fraqueza, mas eu e a Lari viemos dizer para vocês que não. Chorar não é uma fraqueza, sentir essa dor não é uma fraqueza, dizer que não entende, mas que vai procurar ajuda, tá tudo bem, também, porque, como citado, a doença, ela não está só no protagonista, só na pessoa, ela acaba atingindo todo mundo em volta. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem buscar ajuda, tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentar e falar, eu não entendo nada disso, mas vamos lá. Então, também dentro desse contexto, isso faz parte do apoio. E aí vem um teminha um pouco mais complicado, né? O luto. Os cuidados paliativos, geralmente, né, a nossa ideia é que quando essa informação chega, é que não tem mais o que fazer, né, é aquela velha história, fizemos de tudo e agora é só esperar, mas não. Esses cuidados paliativos, eles podem começar desde o início do tratamento. A gente não pode ter ideia de que ele é uma situação, ele é um tratamento apenas quando não tem mais o que fazer. Ele vem desde o início. Como? Ele vem tratando todas as emoções, ele vem criando um mapeamento de como que vai ser a vida da pessoa agora, o que dá para ser feito. Ele vem tratando esse luto antecipado.
O luto também é uma ideia que a gente tem que, acabou, é porque a pessoa faleceu, a pessoa veio a óbito. Não, mas o luto, ele começa desde o dia que ela descobre que tem câncer e vai ter que fazer tratamento. Talvez, um exemplo, a pessoa tem uma viagem programada e ela não vai poder ir mais. Então, isso é um luto. É um luto do momento que ela planejou. É um luto da viagem que ela se planejou para ter e agora ela não pode ter mais. É a questão do luto quando o cabelo cai, né? Principalmente para as mulheres. Nossa, não tenho mais o cabelo. Isso é um luto. O luto, ele é o fim, né? De determinada situação. A gente entende que ele tem todo esse contexto da morte, mas a gente tem que parar e pensar o que é a morte para a gente. Pode ser a morte de uma viagem, como eu citei, pode ser a morte do meu cabelo, que ele vai renascer talvez, mas pode ser que não, pode ser que demore, né? É a morte de uma atividade que eu gostava muito de fazer e não posso fazer mais. Então, a gente precisa analisar todo o contexto. Quando há essa fala, cuidados paliativos, ela é assustadora, assim como falar sobre a morte é assustador. Mas a gente precisa entender que ele é necessário. O cuidado paliativo, ele é necessário desde o início. Então, é importante que você conhece alguém, ou você conhece o conhecido de alguém que vai entrar nesse processo do câncer, que essa pessoa tenha esses cuidados, que você indique isso, né? E que você fale para ela que os cuidados paliativos não é só no momento do fim, ele é desde o início para ajudar a trilhar essa caminhada, né? Inclusive, a gente colocou aqui uma informação do SUS, né? O nosso país, ele tem aí a saúde pública, talvez um pouco deficiente, mas assim tem, e é direito de todos ter esse cuidado paliativo desde o início. Então, tem algumas informações dentro desse site também que ele vai falar sobre, a gente trouxe como uma referência aí, então ele não é só para o paciente, né? Ele é para todos os familiares e amigos, todo mundo participa disso, mas o cuidado paliativo, ele não é para o fim, ele faz parte do tratamento, assim como a químio, assim como os exames de rotina que precisam ser feitos, ele precisa começar desde o início para ajudar a pessoa a trilhar esses momentos. Momentos de ansiedade, momentos de medo, momentos de tristeza, o momento de pensar que você vai morrer também, né? É muito comum nos pacientes que têm câncer. Então, ele ajuda a trilhar todo esse processo e ele é muito importante. Ele é muito importante para que a pessoa consiga caminhar e prosseguir dentro desse tratamento. Exatamente. E pode chegar, né, ao momento desse tratamento, né, em que não haja realmente mais a possibilidade de cura, né? E o que fazer nesse momento? Ainda há muito o que fazer, né? Não ter a possibilidade de cura não significa que aquela pessoa está à beira da morte, né? O principal objetivo dos cuidados paliativos é promover a qualidade de vida do paciente, né, garantindo o conforto dele, a dignidade, independente da fase da doença, né? E aí isso inclui coisas como o manejo da dor e de outros sintomas que podem ser angustiantes, né? E o suporte emocional e psicológico também faz parte desse processo, né? E além disso, falando um pouco mais sobre o luto em si, né? O luto vem como uma resposta que é natural e nos ajuda a nos adaptar às situações, né? E ele vem principalmente de uma perda, né, de alguém ou de algo que era significativo, né? Mudanças significativas podem gerar sentimento de luto, né? E esse é um processo que é individual, ele é subjetivo, né? Cada pessoa vai passar por ele de uma maneira única. E ele não é só emocional, a gente sente ele de forma física e também de forma cognitiva, tá? E é importante lembrar que o luto, ele é uma dinâmica oscilatória. Eu acho que muitos de vocês já viram aquela teoria sobre o luto em fases, né? Da negação, da barganha, da aceitação. Existe também uma teoria mais recente sobre o luto dentro da psicologia, que fala de uma dinâmica oscilatória, né? Então, em alguns momentos, a pessoa ela está mais focada na perda, né? Em outros, ela se orienta aí para uma restauração, né? Ela busca retomar a vida aos poucos. E isso é considerado algo saudável. Durante todo o processo que ela vai vivenciar esse luto, essas oscilações vão acontecer,
né? Um luto considerado não saudável ou complicado é aquele que se prolonga por muito tempo e a pessoa ela fica fixa, ela não oscila. Tanto ela pode ficar fixa nesse estado de focada na dor da perda, ou no estado de retomar a sua vida, né? Digo que quando a pessoa ela ignora a outra parte e ela evita vivenciar esse sentimento, a perda, e fica focada no outro aspecto, né? Então, isso é algo que pode acontecer, né? E na psicologia eles chamam mesmo o termo de luto complicado, né? E também é importante buscar ajuda psicológica para tratar esse tipo de situação. Dentro desse contexto, a gente também traz a questão do pós, né? Quando a pessoa tem, ela precisa se reintegrar à sociedade, dentro da família, dentro do agora eu tudo bem, retomei a minha vida, o que eu faço agora, eu fiquei tanto tempo em tratamento, e também para a família quando realmente há o óbito, né? Ele entra nesses cuidados também para que a família consiga aí, caminhar, seguir, né? E é importante uma situação que eu acho muito interessante dentro do contexto da psicologia hospitalar, por exemplo, é que eles trabalham com essa memória e legado, né? Então, quando eles entendem que talvez o óbito venha, eles trabalham com esses pacientes, o legado, o que ele quer deixar, e aí é uma atividade muito interessante, porque às vezes uns querem deixar coisas mais incríveis, mais materiais, ficam preocupados, mas outros apenas querem fazer o último jantar com a família, ou querem passar uma tarde com os amigos. Então, é bem interessante entender toda essa logística para que a gente consiga também apoiar quem está de fora, né? E ou quem está dentro. Então, cuidados paliativos. Ele não é o fim, ele é tratado desde o início, tá? Vamos tentar tirar essa ideia de que é o fim, acabou, não. Ele é um cuidado, ele é um tratamento, assim como qualquer outro, dentro do contexto do câncer de mama ou qualquer tipo de câncer. Agora, no próximo slide, a gente vai passar um videozinho. A gente só vai pedir para vocês aumentarem bem o volume, porque ele está um pouquinho baixo, para que vocês consigam ouvir, né, toda a história. Eu tenho 53 anos, moro em Campinas e descobri um câncer de mama. Pessoal, tá dando para escutar? Beleza. Dia 23 de outubro de 2023, fui diagnosticada com câncer maligno de mama direita. Quando a gente tem um diagnóstico de um câncer de mama, o primeiro sentimento é de medo, insegurança, medo de tudo. Medo de morrer, medo de como vai ser o tratamento, da reação, da queda de cabelo, a autoestima da gente vai lá embaixo. E isso gera, assim, um sentimento de tristeza, muita tristeza. Aí comecei o tratamento, foram 6 sessões de quimioterapia, cada sessão durava 5 horas, e eu achava que ia ser muito difícil, né, de fazer esse tratamento, mas o apoio, sabe, mesmo da equipe médica, das enfermeiras, né, que cuidam da gente durante a quimioterapia, foi, assim, essencial para que a gente consiga realmente, né, passar por tudo isso. É um processo doloroso, é um processo demorado, mas, assim, o apoio das pessoas, o apoio da família é, assim, essencial. Faz uma grande diferença na vida da gente. A quimioterapia, 6 sessões eu já terminei. Estou fazendo um outro tipo de quimioterapia agora, que é rapidinho, é meia hora só. E vou fazer ainda até abril do ano que vem. Uma sessão a cada 21 dias. Estou terminando a rádio, foram 18 sessões, falta 4 para terminar. Todos os dias eu faço 15 minutos de rádio. E estou medicada pelos próximos 5 anos, né, para acompanhamento. E no final, agora do tratamento, o sentimento que eu tenho é de vitória e de gratidão, né? Vitória porque foi, apesar de ser um processo demorado, doloroso, eu consegui, né? Eu estou bem, eu creio que eu já fui curada, não tenho mais sintomas, né? O cabelo já está crescendo e
A única coisa que tem é muita fadiga, mas é devido ao tratamento, isso é uma coisa que dá para suportar. E o sentimento que eu tenho agora no final é de gratidão, né? E de gratidão a Deus pelo cuidado que Ele teve comigo, gratidão à minha família, que sempre esteve do meu lado. E o que eu tenho a dizer, assim, para as mulheres, né? Para toda mulher, é que, assim, que façam um autoexame, que se examinem, que se toquem, entendeu? E em qualquer dúvida, se tiver dúvida, ou encontrar qualquer coisa, um caroço, ou a aparência da mama estiver diferente, notar qualquer diferença, procure um médico, vai no médico. É preferível ir no médico e não ser nada, do que achar que não é nada e depois passa o tempo e fica pior, né? O câncer diagnosticado logo no início, as chances de cura são maiores. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo para cada uma. Façam um autoexame e cuidem-se, né? Seja prioridade, seja a sua prioridade. Essa senhora querida, ela é uma conhecida nossa, na verdade, a filha dela é muito amiga da minha irmã, né? Elas trabalham juntos também. E a filha dela é enfermeira, então todo o processo elas passaram juntas, né? Ela participou de cada detalhe, tudo que ocorreu. Também ela pediu para falar, né, sobre o tratamento dela, que ela fez uma cirurgia de quadrantectomia. Foi realizada no dia 4/6 desse ano, que foi quando ela tirou uma parte da mama, né, que era a parte que realmente tinha ali o tumor. Então, foi retirada. E aí, conversando com a Jéssica também, em paralelo, eu perguntei para ela, Jéssica, como que foi, né? E foi aquilo que a gente trouxe, né? Todo mundo ficou doente, todo mundo ficou mal. E aí a Jéssica relatou que, por muitas vezes, ela só sentava com a mãe dela e chorava. Esse era o apoio que ela dava para a mãe dela. Ali, elas sentavam e choravam. Por isso que eu reforcei que isso não significa que seja um sentimento de fraqueza, tá? Isso também é um sentimento de apoio, né? E aí a Jéssica foi a fundo para pesquisar, para poder ajudar a mãe dela. A mãe dela também foi pesquisar sobre, né, mais a fundo, para ter conhecimento. Então, foi bem importante esse apoio familiar que ela teve. E a Jéssica fala que quando recebeu o diagnóstico junto com a mãe dela, pensou, caramba, eu já vi um monte de mulher assim, minha mãe vai morrer, né? Então, para a gente que não tem tanto conhecimento, já é tão difícil, imagina para ela que está ali dentro, que já vivenciou em lugares onde mulheres e homens que tiveram câncer vieram a óbito. Então, o quão importante que é ter a informação e se preparar e ter esse apoio psicológico. Aqui no Aqui no final nós deixamos algumas indicações aí para quem quer conhecer melhor. Acho que tem 2 imagens que não estão aparecendo no slide, eu não sei se é só o meu que não está aparecendo, mas aqui do lado desse programa Mulheres de Peito, a gente colocou uma carreta que ela funciona em alguns bairros, né, para que as mulheres, dentro da idade, dentro do período que é solicitado, possa fazer o exame. Também esse programa Mulheres de Peito, né, é um programa onde você liga e agenda o seu exame, para ser uma forma de ser mais rápido esse processo, mesmo quando não tem esse encaminhamento do médico. A gente também deixou ali um livro, indicado por uma pessoa que estava nos ajudando, né, sobre a morte é um dia que vale a pena viver, é super interessante, a gente recomenda, tem no Amazon, tem para comprar, eu vi que tem em livraria também, para quem gosta de ler o livro físico. Uhum. Essa é uma médica, né, que é referência em cuidados paliativos no Brasil. Ela lançou o livro em 2019, e ela aborda aí o tema da morte, do luto, também de uma maneira bastante leve. A gente recebeu outras indicações, né, aí um pacote Outubro Rosa, da Sabin, que está fazendo uma promoção para que nesse pacote as mulheres tenham acesso a alguns exames,
para serem realizados. E também deixamos aí a foto que não está aparecendo, é uma cartilha de câncer de mama, né, do próprio INCA, né, do Instituto Nacional de Câncer, e ali ele fala também mais informações sobre o câncer de mama de uma forma bastante didática. Que se alguém tiver mais indicações e quiser compartilhar com o pessoal, fiquem à vontade. E, por fim, nós queremos dizer que, independente do mês, da data, do ano, da idade, é necessário que todos façam seus exames regulares. O Outubro Rosa ele veio com uma campanha como força de ação, mas o câncer, infelizmente, ele está aí com a gente todos os dias, todos os meses e todos os anos. Então, cuidem-se, procurem estar com os exames em dia, não só as mulheres, mas também os homens, não só os homens, mas também as crianças, né? A gente queria deixar essa última fala para que vocês possam divulgar para outras pessoas, né? Amigos, conhecidos, familiares, reforcem, fale sobre o câncer de mama, fale sobre o Outubro Rosa, mas não apenas no outubro, né? Reforce com a sua esposa, com a sua namorada, sua mãe, a sua avó, suas amigas, suas tias. Os homens também, reforce com o seu pai, com o seu irmão, com o seu namorado, sobre a importância de cuidar da saúde, não só a saúde física, mas também a saúde mental. É importante que a gente tenha isso como rotina na nossa vida. E eu acho que é isso, né, Lari? É isso aí, pessoal. E obrigada pelo período que vocês ficaram aí nos ouvindo. Acho que alguém levantou a mãozinha aí, não? Era a reação, foi sem querer. Parabéns pela apresentação. Obrigada.